Olá! A busca da felicidade sempre foi uma das preocupações principais do homem. Existe muito mais gente empenhada nisso do que se imagina. Na Inglaterra, um professor garante ter encontrado a fórmula matemática para alcançar pelo menos alguns momentos de felicidade. A fórmula ou equação, como ele prefere, é essa aí. Mas olha, nós vamos explicar já do que se trata. Não se assustem, não é nada tão complicado quanto parece. Na Holanda, existe até um banco internacional de dados sobre a felicidade, que aponta caminhos para as pessoas se tornarem mais felizes. Mas a maioria dos estudiosos concorda num ponto: é impossível, ou quase, ser feliz o tempo todo. A matéria de capa está começando. Fique com a gente e descubra quais são esses caminhos. Será que existem medidas práticas que as pessoas podem tomar para melhorar o grau de felicidade no dia a dia? A resposta é sim. Elas estão ao alcance da maioria das pessoas, mas isso depende de uma série de fatores. Waar ik naar kijk, dat is naar geluk in de zin van... Esse é o Dr. Ruud Veenhoven, diretor do Banco Internacional de Dados sobre Felicidade. Formado em Sociologia e Psicologia Social e professor emérito da Universidade Erasmus de Roterdã, na Holanda, Veenhoven passou boa parte da vida tentando descobrir o que as pessoas podem fazer para se tornarem mais felizes. Autor de vários livros e orientador de inúmeras pesquisas sobre o assunto, o professor Veenhoven acredita ter descoberto vários caminhos que levam a algum grau de felicidade. Os dois pontos que ele destaca são os seguintes. Primeiro, é preciso encontrar um sentido para a vida. E segundo, é preciso ter uma vida bastante ativa. Dinheiro, ele garante, não faz parte da receita básica, mas nós vamos falar mais sobre isso em instantes. Veenhoven acredita que as pessoas podem se tornar mais felizes, desde que se encaixem em algumas dessas situações. Estejam numa relação afetiva duradoura, tenham um engajamento político, sejam ativas no trabalho e tenham atividades de lazer, saiam para jantar com alguma frequência, tenham amigos próximos, embora não necessariamente um grande número de amigos. Os estudos do professor Veenhoven também apontam para algumas surpresas. As pessoas que bebem moderadamente tendem a ser mais felizes do que aquelas que não bebem. Os homens tendem a ser mais felizes vivendo em sociedades onde as mulheres desfrutam de maior grau de igualdade. E as pessoas são mais felizes quando acreditam que têm melhor aparência do que na verdade têm. Como o professor Veenhoven chegou a todas essas conclusões? A resposta é simples. Ele tem um banco de dados online que recebe informações de mais de 20 mil voluntários, que preenche uma espécie de diário virtual, revelando em quais situações são mais ou menos felizes. Os estudos mostram que são inúmeros os fatores que influem no bem-estar e no grau de satisfação das pessoas. Um dos mais surpreendentes está relacionado com a distância entre a residência e o local de trabalho. Uma das pesquisas indica que pessoas que passam mais de 1 hora nesse trajeto tendem a se mostrar mais infelizes. Com o tempo, nem mesmo altos salários podem compensar esse grau de insatisfação. Outra conclusão importante: trocar tarefas maçantes por um bom livro, aulas de música ou pintura pode aumentar e muito o grau de plenitude no dia a dia. O Banco Internacional de Dados sobre a Felicidade do professor Ruud Veenhoven tem até um mapa dos países onde a população é mais feliz. Há muitas surpresas ali. Quem quiser conhecer o mapa deve entrar no site do banco de dados World Database of Happiness.eur.nl, NL de Netherlands, como vocês todos sabem. Clicando sobre cada país é possível ver o grau de felicidade atribuído pela equipe do professor Veenhoven. São 149 países pesquisados e as notas estão relacionadas com o grau de satisfação das pessoas com seu dia a dia. A Costa Rica, um país sem forças armadas e que nunca se envolveu em guerras, lidera o ranking com 8,5, seguida pela Dinamarca com 8,3. Seguem-se a Islândia, Suíça, Noruega, Finlândia, México, Suécia, Canadá e Panamá.
O Brasil, que não aparece entre os 10 primeiros, tem a nota 7,5, abaixo do México e Panamá, mas acima dos Estados Unidos, que receberam 7,4. Como já dissemos no início do programa, os pesquisadores concordam que é impossível ser feliz o tempo todo. E eles vão mais longe, hein? Uma certa dose de tristeza é importante. Mais do que isso, a tristeza é necessária, dizem os estudiosos do assunto, porque ela age como um sinal vermelho para controlar comportamentos negativos. As informações contidas no banco de dados do professor Van Hoven apontam até o grau de tristeza que as pessoas poderiam assumir, cerca de 10% do tempo de cada um. Isso seria útil para pôr os pensamentos em dia, rever posturas e para aqueles dotados de dons artísticos, desenvolver trabalhos na pintura, música, literatura e outros campos. Outra conclusão importante diz respeito aos workaholics assumidos. Fazer exercícios após uma jornada de trabalho intensa proporciona maior grau de felicidade do que ficar bebendo em frente à televisão. É absolutamente inevitável ter uma dose de tristeza. A tristeza faz parte da bagagem humana. A vida se encarrega de 1000 pequenas frustrações, de grandes calamidades. A tristeza faz parte da bagagem. Não precisa sair por aí procurando a tristeza. O que é importante é, quando ela vem, viver a tristeza. Não fugir da tristeza, não ficar se tapeando, porque aí você fica só na superfície, né? Acho que o que a gente pode fazer mesmo de melhor é viver toda a gama de emoções que a vida te oferece. Não precisa inventar nenhuma. O cardápio que a vida traz é suficiente para a gente viver isso se a gente não ficar negando, fugindo. E eu acho que chega um momento na vida que você faz uma descoberta que é inestimável. Você descobre que tudo passa. A grande felicidade daquele momento vai passar, mas vai voltar em algum outro momento. E aquela tristeza profunda que você está vivendo agora também vai passar. Então, saber disto, saber que aquilo é mutável, é instável, que aquela tristeza não vai ficar com você para sempre, é uma forma de tolerar melhor esses momentos. A Dinamarca se destaca como um dos países mais felizes do mundo. Por que será que isso acontece? Para o governo dinamarquês, esse é um assunto para ser levado a sério. Em 2013, foi criado o Instituto de Pesquisa da Felicidade para tentar descobrir o que as pessoas desejam para se sentirem realizadas. Algumas condições o governo já oferece. A Dinamarca tem um baixo índice de desemprego e, caso uma pessoa perca o trabalho, ela receberá todo o apoio, salário, auxílio aluguel e até alimentação, até conseguir arrumar outro emprego. Além disso, a jornada de trabalho é mais curta, com 37 horas semanais, o que permite mais horas de lazer e descanso. Os estudos mostram que nem sempre é o nível econômico que faz uma pessoa feliz, e sim a qualidade de vida. A percepção das pessoas de como a nação é administrada também influi. A Dinamarca é um país com pouca ou nenhuma corrupção. Os impostos são altos, mas os cidadãos dispõem de serviços de saúde e educação gratuitos, além de uma boa previdência quando se aposentam. Os dinamarqueses também praticam muitas atividades ao ar livre, o que contribui de forma decisiva para uma vida mais satisfatória. A felicidade, ainda que momentânea, pode ser prevista por uma equação matemática. Pelo menos é o que afirma um cientista do University College of London, que elaborou uma fórmula e fez o teste com 18.000 voluntários. Ele acha que encontrou o caminho. Para alcançar alguns momentos de felicidade, segundo o Dr. Rob Rutledge, do University College, é preciso seguir os passos desta equação. Em síntese, tudo isso aí significa o seguinte: a felicidade é igual à soma de expectativas realizadas, recompensas e o perfeito equilíbrio entre passado e presente.
Mas é importante lembrar que tudo isso aí só leva a momentos de felicidade, que podem ser bem passageiros. Para chegar a essa fórmula, o Dr. Routledge partiu de um grupo inicial de 26 pessoas, que na medida em que respondiam a uma série de perguntas, tinham seus cérebros escaneados por ressonância magnética. Depois, o resultado do teste foi aplicado em 18 mil voluntários. A conclusão principal do estudo é de que o cérebro passa o tempo todo tentando identificar o que cada pessoa deseja para atender suas expectativas. Então, o resultado desse trabalho se soma às recompensas alcançadas e isso determina o grau de felicidade de cada um. Para o Dr. Routledge, o homem é prisioneiro de seus desejos, ainda que não possa identificá-los com precisão. A impressão que até existe uma coisa assim, uma certa propensão para ser feliz em algumas pessoas. Eu não sei se elas têm ali um estoque pessoal de purpurina que elas vão pondo assim no mundo e o mundo realmente fica mais brilhante para essas pessoas, ou se elas têm uma tolerância maior à frustração, ou se elas estabelecem objetivos e expectativas que são viáveis, que podem ser alcançados. Então, fórmula não, mas eu acho que assim, existem algumas condições que favorecem ou dificultam esse estado de espírito, né? Um deles é esse, você sabe que as expectativas são mãe da frustração. Então, se você puder ter expectativas um pouco mais à altura do que está nas suas mãos conseguir, né, fica mais fácil encontrar este caminho. Quanto menos depender do outro, a tua felicidade. Né? Também, mas isso de não depender do outro não significa só você ser independente, autônoma, livre, leve e solta. Porque os vínculos amorosos, que também são enriquecedores e trazem muita felicidade, por outro lado, te deixa dependente dessas pessoas. Elas têm que estar bem para você estar bem. Em instantes, meditação e práticas budistas podem contribuir para retardar o envelhecimento. E mais, ganhar na loteria não é necessariamente um caminho para a felicidade. A gente volta já. Diversos países já levam em conta a felicidade interna bruta, índice que procura avaliar o bem-estar das pessoas. Mas essa é uma tarefa complicada e que envolve muitos fatores. Afinal, por que é tão difícil medir a felicidade? Idade, sexo, estado civil, emprego, qualificações, oportunidades, habitação, recreação, aspirações, meio em que vive. São inúmeros os aspectos que podem ser levados em conta na hora de medir o bem-estar das pessoas. Ainda assim, o que pode gerar alegria numa pessoa não necessariamente vai provocar a mesma reação em outra. Na tentativa de medir a felicidade, foi criado o Mapness, um projeto da Escola de Economia de Londres. Um aplicativo de telefone solicita que você grave seu humor e situação. O interesse principal do estudo está em como a felicidade das pessoas é afetada pelo seu ambiente local. Valores e julgamentos políticos sobre o que constitui o bem-estar podem ser diferentes do que nos faz felizes de fato. Ainda assim, a diversidade na forma de pensar e o que é importante para diferentes pessoas dificultam uma definição exata do que é ser feliz, mais ainda, de como fazer a medição. Para muitos governos que consideram a felicidade como um importante fator social, trata-se de uma árdua tarefa. Mas o simples exercício de introduzir sentimentos na lista de prioridades ou pensar neles como um objetivo legítimo da política pode ser uma maneira de lembrar dos valores que mais deveriam importar a uma sociedade. É comum pensarmos que as crianças são mais felizes por viverem despreocupadas. Embora a felicidade esteja presente quando somos muito jovens, conforme envelhecemos, a alegria também tende a aumentar.
Os estudos mostram que os jovens tendem a ser mais felizes, mas esse estado de espírito diminui por volta dos 40 anos, quando surge a crise da meia-idade. Passada essa etapa, o grau de satisfação volta a aumentar à medida que envelhecemos. Esse padrão de felicidade em forma de U ao longo do tempo de vida, isso é, alta durante a juventude, a velhice e baixa durante a meia-idade, tem sido observado em todo o mundo e documentado em mais de 70 países, em pesquisas com mais de 500 mil pessoas, tanto em nações desenvolvidas como naquelas em desenvolvimento. Entre os mecanismos que influenciam o comportamento das pessoas está a tendência a desconsiderar notícias ruins e dar preferência às boas. Isso permite manter uma visão positiva sobre o futuro. Levar uma vida saudável e retardar o envelhecimento pode ser uma importante fonte de felicidade para muitas pessoas. E estudos mostram que a meditação e práticas budistas são atividades que podem contribuir nesse sentido. O objetivo do estudo é descobrir até onde vai o poder da mente e quais são as possibilidades de utilizar esse poder para manter o corpo sempre jovem, segurando o relógio do tempo. Mais exatamente, o grupo de cientistas tenta descobrir como evitar o envelhecimento e prolongar a vida, mas com qualidade. Na linha de frente está a doutora Elizabeth Blackburn, bióloga da Universidade de Yale, ganhadora do Nobel de Medicina de 2009 por suas pesquisas na área da fisiologia, que ajudaram a entender como as células, com o tempo, param de se renovar. A seu lado está Elissa Epel, diretora do Centro de Metabolismo e Emoções da Universidade da Califórnia, em São Francisco. Com pós-doutorado em psiquiatria, Epel vem pesquisando há muito tempo os efeitos que o estresse crônico comum entre os moradores das grandes cidades provoca no corpo humano. Para enfrentar essa realidade, ela parte de uma abordagem radical, aceita por muitos estudiosos. Cada situação de estresse deixa uma cicatriz no organismo e o corpo paga um preço para cada uma dessas situações, envelhecendo um pouco mais. Ainda que na maioria das vezes isso seja imperceptível, ao longo dos anos o resultado acaba aparecendo nas feições e na saúde das pessoas. Ao comparar amostras de DNA de grupos de mulheres que passaram por diferentes níveis de estresse, elas identificaram uma nítida diferença no processo de renovação das células. Com o passar do tempo, tudo isso resulta em artrite, osteoporose, doenças cardíacas e Alzheimer. Ou seja, todos males relacionados com a idade. Para a maioria das pessoas, a receita para a felicidade está num grande prêmio de loteria, uma fortuna que chega de uma hora para outra. Mas os estudos indicam que relacionar dinheiro e uma vida feliz nem sempre é tão fácil quanto parece. Pesquisadores da Universidade de Warwick, na Inglaterra, acompanharam durante anos a vida de ganhadores de loterias e também de pessoas que apostam muito e sempre esperam ganhar. Entre as conclusões alcançadas, destaca-se o fato de que é preciso ter um preparo psicológico muito forte para enfrentar as mudanças. De uma hora para outra, o novo milionário tem sua vida virada de cabeça para baixo e nem todo mundo está preparado para isso. As relações entre os casais passam a sofrer intensa pressão. O mesmo acontece com os parentes e amigos. As demandas por ajuda raramente são satisfeitas e isso provoca mais estresse nos relacionamentos. Enfim, o que parece uma bênção no início para algumas pessoas pode se tornar uma fonte de angústia e depressão. Os estudos também indicam que é comum um aumento no consumo de bebidas e pessoas que nunca fumaram passam a fumar, quando a saúde é em risco. Enfim, são poucos aqueles que conseguem enfrentar a nova vida apenas pelo lado bom que o dinheiro pode proporcionar. Daqui a pouco, a expectativa de vida aumenta 25 anos a cada século e traz a questão: será que um dia viveremos para sempre? E mais, o Google investe milhões para criar o corpo humano perfeito, imune a qualquer doença. A gente volta já. O
Google acaba de embarcar em mais um ambicioso projeto na área da ciência: alcançar o corpo humano mais saudável que a medicina consiga produzir, imune a qualquer tipo de doença. Designado como Baseline Study, o projeto vai partir da coleta de dados genéticos e moleculares de 175 pessoas que terão suas identidades mantidas em sigilo. Em seguida, a amostragem será ampliada para alguns milhares. Juntando as informações recolhidas, os cientistas vão planejar um ser humano imune a todas as doenças. O projeto será comandado pelo biólogo molecular Andrew Conrad, pioneiro em estudos sobre a AIDS. Conrad vai trabalhar com cerca de 100 especialistas de áreas como a bioquímica, biologia molecular, fisiologia, ciências da computação e outras. Entre os objetivos do projeto, incluem-se a detecção das doenças que matam mais, como ataques cardíacos e câncer, muito antes que elas se manifestem. A iniciativa faz parte dos projetos da Google X, o braço de pesquisas científicas da empresa. Há poucas semanas foi anunciado outro projeto na área médica do Google, que prevê a comercialização de uma lente de contato que ajudará no controle da diabetes, ao medir os níveis de insulina no sangue pela análise do fluido nos olhos. É cada vez mais comum encontrar pessoas que passaram dos 100 anos. Especialistas afirmam que a expectativa de vida tem aumentado 2,5 anos a cada década, o que significa 25 anos a cada século. Mas como conseguir isso na prática? Desde o século XVIII já se observa que dietas ricas em vegetais, a prática de exercícios, além de componentes genéticos, garantem o aumento na expectativa de vida do ser humano. Um forte componente a ser levado em conta na longevidade é a idade dos pais. No entanto, o aumento do tempo de vida não pode ser explicado apenas pela genética. Uma série de medidas contribuem para a chance de vivermos mais tempo, com mais disposição. Melhores condições de higiene, avanços na medicina, acesso a remédios e água limpa e alimentação balanceada são alguns dos fatores que explicam por que estamos vivendo mais. Mas afinal, por que envelhecemos? Todos os dias sofremos danos em nossas células que não conseguimos reparar perfeitamente. O acúmulo desse desgaste é o que provoca doenças relacionadas com a velhice. Essa não é uma característica compartilhada por todos os organismos vivos. E é exatamente isso que a medicina quer descobrir. Um dos estudos que pretende encontrar a fórmula da juventude é realizado com uma espécie marinha que pertence ao mesmo grupo das águas-vivas, chamada hidra. Esses seres vivos são capazes de reparar quase todos os danos que sofrem. Os cientistas querem saber como isso acontece e por que esse mesmo processo pode agir de modo contrário nos seres humanos, provocando graves problemas, como câncer. Ainda estamos longe de desvendar o caminho mágico para a fonte da juventude. A resposta parece estar mesmo na adoção de hábitos saudáveis. Apenas 6 segundos de exercícios vigorosos podem transformar a vida de pessoas da terceira idade. É o que indica um estudo realizado por pesquisadores escoceses. Entre os benefícios estão a redução da pressão sanguínea e um melhor condicionamento físico ao longo do tempo. O High Intensity Training, ou treinamento de alta intensidade, promete alguns dos mesmos benefícios de exercícios físicos convencionais, mas num tempo muito mais curto. Em vez de jogar tênis por meia hora ou pedalar quilômetros na bicicleta, esse tipo de treino empurra o praticante aos seus limites por um período de tempo pequeno. O estudo piloto observou idosos que realizaram os exercícios diários intensos. Os resultados, publicados no Journal of the American Geriatric Society, mostraram redução da pressão arterial em 9%, além do aumento da capacidade de obter oxigênio para os músculos. A equipe da Universidade de Abertay acredita que isso pode ajudar a evitar os altos custos dos problemas de saúde na terceira idade, já que muitas doenças, como diabetes, por exemplo, estão associadas ao sedentarismo. Ao longo do experimento, os participantes apresentaram mais disposição para executar tarefas simples do dia a dia, como levantar de uma cadeira ou andar com o cachorro, além de aproveitarem também o lado social, interagindo com outras pessoas durante a prática das atividades.
4 séculos antes de Cristo, em Atenas, o filósofo Aristóteles já dedicava boa parte de seus pensamentos à busca da felicidade. Para ele, o resultado dessa procura não deveria ser apenas levar uma boa vida repleta de prazeres. A verdadeira felicidade, segundo o pensador grego, depende de como as pessoas são criadas, de desenvolver bons hábitos e bons padrões de comportamento. Assim, ao invés de procurar aumentar os prazeres na vida, deveríamos tentar nos tornar pessoas melhores e fazer as coisas pelo caminho certo. Essa, dizia o pensador grego, é a verdadeira receita da felicidade. A Matéria de Capa fica por aqui, voltamos no próximo domingo, nesse mesmo horário. Uma boa noite a todos e até lá.